Fala pessoal, tudo bem? Professor William dos Santos Lúcio para mais um vídeo e hoje nós falaremos sobre gestão de estoque, analisando o processo de reposição. Então a empresa identifica suas necessidades e começa esse processo de reposição. Falaremos sobre o sistema de reposição contínua e do sistema de reposição periódica. Aqui nós vamos entender prazos, né, e quantidades, o momento correto de realizar o pedido para termos o nosso estoque abastecido, sem rupturas. Veremos os conceitos de estoque de segurança, estoque médio, estoque máximo, TR, que é o tempo de reposição, e o ponto de pedido, certo? Conceitos aí super importantes para a gestão do meu estoque, para a gestão empresarial. Então aqui basicamente são os tópicos que serão abordados, os quais eu já mencionei. Vamos lá então. Primeiramente, nós temos que entender que existem dois sistemas de reposição mais usuais, que as empresas utilizam com mais frequência. São eles o sistema de reposição contínua e o sistema de reposição periódica, tá ok? No sistema de reposição contínua, os níveis de estoque são acompanhados continuamente e um novo pedido é feito quando o nível atinge o ponto de reposição. Então, quando chega no ponto de reposição, a empresa realiza o pedido e aí tem um tempo até esse material ser disponibilizado para que não ocorra a ruptura do estoque, para que não falte material. No sistema de revisão periódica, os níveis de estoque são analisados em intervalos fixos, ou seja, o estoque é verificado, por exemplo, a cada 15 dias ou uma vez por mês. E o novo pedido é feito visando atingir um estoque alvo desejado. Então aqui a empresa determina a quantidade máxima de estoque, recebe esse lote, vai consumindo, né, esse lote ao longo do tempo. Quando chega aquele dia programado, ela faz o pedido e recebe um outro lote. Continua consumindo, sem uma revisão contínua. Eu considero mais seguro para a gestão de estoques o sistema de reposição contínua. Hoje eu irei aprofundar as análises no sistema de reposição contínua. Em breve eu farei outro vídeo mais específico falando sobre o modelo de revisão periódica. No sistema de reposição contínua, o intervalo entre os pedidos é variável e o tamanho do lote de pedido é fixo. Então a empresa receberá a mesma quantidade de materiais. Já no sistema de revisão periódica, de reposição periódica, o intervalo de pedidos que é fixo, como eu falei, ou quinzenal ou mensal, a empresa vai definir esse momento de realizar o pedido, e o tamanho do pedido é variável, ou seja, ela vai pedir a quantidade para alcançar esse estoque alvo desejado, correto? Então a gente pode considerar que na revisão contínua o monitoramento do estoque é diário, e já na revisão periódica o monitoramento é em uma data determinada, tá ok? São análises com intervalos fixos. E aí, outras definições importantes antes de realmente começarmos a entender essa movimentação do nosso estoque. Bem, a gente tem que entender primeiro o conceito do que é a demanda ou lote de pedido. Nós utilizaremos aqui a sigla D. A demanda ou lote de pedido é a quantidade solicitada de um SKU em um pedido, ou seja, aquele pedido que eu realizo, a minha demanda para um período longo, por exemplo, para um mês ou 2 meses, é o que eu chamo de demanda ou lote de pedido e simbolizo com a sigla D. Então, é aquele lote, por exemplo, de 1000 unidades que eu utilizarei em um ciclo. Consumo médio, ou CM, é o consumo médio de um SKU em um determinado período. Ou seja, eu recebo aqui esse lote de 1000 unidades e aí diariamente eu vou consumindo 100, no outro dia mais 100, no outro dia mais 100.
no outro dia mais 100, até chegar o momento de realizar um pedido para receber outro lote. Então, a demanda ou lote de pedido é a quantidade utilizada para um ciclo, que tem aí vários períodos menores, e o consumo médio é o consumo por período. Usualmente, a gente utiliza isso calculando o consumo médio por dia, mas pode ser feito por mês também, tá ok? Outro conceito importante para essas análises é do estoque de segurança, que aqui nós utilizaremos a sigla ES. O estoque de segurança, ele serve para absorver as flutuações da demanda que ocorrem durante o tempo de espera pela reposição. Ou seja, a empresa ela acaba fazendo análises do seu estoque e ela determina um número mínimo de unidades deste SKU para que seja considerado como estoque de segurança. Ou seja, digamos que o meu pedido é de 1000 unidades, tá ok? Sempre eu recebo 1000 unidades. Porém, como eu sei que algumas vezes o meu fornecedor atrasa, como algumas vezes eu tenho flutuações na minha demanda, um aumento nas vendas, por exemplo, além dessas 1000 unidades, eu quero ter uma quantidade para me suprir, por exemplo, por um dia, por conta do atraso desse fornecedor aqui do meu lote. Então, eu terei aqui um estoque de segurança e receberei o meu lote de 1000 unidades. Irei utilizando o meu lote. Antes de entrar no meu estoque de segurança, a ideia é receber outro lote. Então, o estoque de segurança, a gente espera, a empresa espera que ele esteja ali realmente para salvar a empresa nesses momentos de flutuação de demanda, mas ele tem que sempre ser reabastecido. Eu até utilizo ele, isso até por serem muitas vezes itens perecíveis, né? Itens que terão a validade expirada. Então eu utilizo aquele material que está no estoque de segurança, mas já reponho. Tá ok? Próximo item importante, a gente tem que conhecer também o que é o estoque máximo, ou EMAX. O estoque máximo é a quantidade máxima de SKU adquirida pela empresa para evitar o excesso de estoque. Ou seja, como a gente já conversou em alguns outros vídeos, o estoque é dinheiro parado. É um mal necessário, mas é dinheiro parado. Então eu preciso ter análises, chegar a dados, a números que me garantam a segurança de não faltar material, de não faltar produtos, de não faltar os itens do meu estoque. Porém, eu não quero ter um excesso de estoque. Itens que ficam por muito tempo parados, itens que irão ocupar grandes áreas e que me gerarão um alto custo, um dinheiro que a empresa poderia investir em outras alternativas. Então, a empresa também analisa o número do estoque máximo, a quantidade máxima que eu terei de cada SKU, para evitar aí esse excesso de estoque. Quem nunca trabalhou em empresas, em organizações, que tem ali materiais que ficam por períodos, semestres, anos e nunca tem giro, nunca sai. Então, a empresa está tendo excesso de estoque. Então, ela precisa ter essas análises. Qual a quantidade máxima que eu posso ter de um item? Para que não falte, para mim não perder vendas e para que também não sobre muito e eu fique com esse estoque lá ocioso. A empresa também pode analisar qual que é o seu estoque médio, ou EMED, que é a quantidade média em estoque de um SKU durante um ciclo de reposição. Então eu tenho aquele ciclo de reposição quando eu recebo o meu lote de pedido e nesse período eu tenho ali um estoque médio, que é a quantidade média que eu terei no meu estoque durante esse consumo. Mais uma definição super importante é o tempo de reposição, ou TR. Tempo de reposição, ou TR, é o tempo esperado para a disponibilização do SKU desde a solicitação do pedido. Por quê? Quando eu controlo um estoque, quando eu tenho materiais que eu gerencio, que eu administro, eu faço o pedido de compra, porém, este pedido não fica disponível para mim imediatamente. Existe um tempo até a emissão do pedido,
existe mais um tempo até a seleção do fornecedor, existe mais um tempo até efetivamente o fornecedor de repente fabricar os materiais, existe o tempo de transporte, existe o tempo entre a chegada, a conferência, a análise da qualidade do material na minha empresa e aí sim esse material fica disponível para mim. Então eu tenho um tempo de reposição. Eu não peço a reposição hoje e ela chega imediatamente. Esse tempo de reposição, a gente vai ver mais para frente, ele é alinhado com o fornecedor. Isso tudo depende da cadeia de abastecimento que participamos, dos contratos que temos com os fornecedores, os acordos de nível de serviço, os SLAs, correto? E o conceito também que veremos aqui é o ponto de pedido, ou PP. Esse ponto de pedido é muito importante. O ponto de pedido é uma quantidade de materiais que eu terei, a qual eu sei que eu preciso fazer o pedido do meu lote. Por quê? É uma quantidade que será consumida ao longo do tempo de reposição, que irá garantir que o lote chegará antes do estoque acabar, que irá garantir que eu não tenha a chamada ruptura do meu estoque, ou seja, que não faltem materiais para mim produzir os produtos que eu fabrico ou materiais, produtos acabados que eu abasteço a minha loja ou meu centro de distribuição para depois entregar para os clientes. Correto? Então, alguns conceitos aí que precisaremos entender. Demanda ou lote de pedido, o D, consumo médio CM, estoque de segurança ES, estoque máximo EMAX, estoque médio EMED, tempo de reposição TR e o ponto de pedido PP. Vamos seguindo aí. Então, como que a gente calcula esses elementos aí nessa minha análise de estoque? A demanda, ou lote de pedido, o D, ele é calculado com base no histórico e metodologias de previsão de demanda. Então, a empresa muitas vezes pega o seu histórico de vendas, faz uma análise, tira médias simples, médias móveis, ajusta com as oscilações do mercado, né? Com a inflação e tem o número inicial da quantidade que ela vai precisar. Também fizemos aí algumas aulas sobre previsão de demanda, tá ok? O consumo médio, que usualmente é usado como consumo médio diário, também pode ser calculado com base no histórico e na previsão de demanda. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. O estoque de segurança, existem basicamente dois modelos, né, de análise do estoque de segurança. Muitas empresas utilizam o modelo baseado na quantidade de dias de consumo médio. Ou seja, se eu sei que o meu consumo médio é de 50 unidades por dia e eu desejo ter uma segurança, eu vou estipular um estoque de segurança para suprir o meu estoque, por exemplo, por 2 dias, que seriam de 100 unidades, se meu consumo médio é de 50 por dia. Então eu sei que meu fornecedor costuma atrasar às vezes um dia ou dois na entrega, eu colocarei como estoque de segurança a quantidade necessária para suprir a minha necessidade por 2 dias. Se o meu consumo médio é de 50 dias, 50 unidades por dia, o meu estoque de segurança então seria de 100 unidades por dia. Então esse é um modelo, né, utilizando aí a quantidade de dias de consumo. Porém existem métodos de estatística avançada que eu irei aprofundar aí em um próximo vídeo. Hoje nós falaremos desse modelo mais usual, que é de quantidade de dias de consumo. O estoque máximo, ou EMAX, ele é o meu lote de pedido, né, ou a minha demanda, mais o estoque de segurança. Nós veremos isso em breve. Quantidade máxima de um SKU que a empresa poderá ter. Meu estoque médio, ou EMED, é o meu lote, né, a minha demanda, dividido por 2, mais o estoque de segurança. Meu tempo de reposição, ou TR, o tempo que demora para os materiais, para os itens, para os SKUs ficarem disponíveis para mim, depende do alinhamento com o fornecedor, como eu já falei anteriormente.
Então, eu tenho que ter esse alinhamento para saber qual que é o tempo de reposição dele. E o ponto de pedido, o momento exato para me realizar o pedido e não ter uma ruptura do meu estoque para que não falte materiais, chamado PP, ele é calculado com a fórmula CM, que é o consumo médio, vezes tempo de reposição, TR, mais estoque de segurança, que é o ES. Tá ok? Então, vamos lá fazer essa análise agora. Digamos que a demanda média de um determinado SKU é de 50 unidades por dia. Tá ok? E o pedido de compra é de 400 unidades, ou seja, o meu lote, a minha demanda do ciclo é de 400 unidades. Quando um pedido é feito, esse fornecedor leva 3 dias para realizar a entrega. Então, a gente tem aqui o tempo de reposição já discriminado com base no contrato com esse fornecedor. Além disso, a empresa mantém um estoque de segurança equivalente a 2 dias de consumo. Então a empresa sabe que em algumas vezes, com base no seu histórico, este fornecedor acabou atrasando as entregas, né? Então ela pode fazer um levantamento do último ano, do último mês, do último período, identificar esses atrasos e aí determinar o seu estoque de segurança com base nesses atrasos. E ela determinou que o estoque de segurança dela é a quantidade de unidades para 2 dias. Então nós temos aí como informações do caso o consumo médio, que é de 50, um consumo médio diário, que está aqui, tá ok? O D, que é a minha demanda ou lote de pedido, que é de 400 unidades, que está aqui, pedido de compra. O ES, que é o estoque de segurança, de 100 unidades. Por quê? Se o meu consumo médio é de 50 unidades e a empresa quer um estoque de segurança para 2 dias, 2 dias vezes 50 unidades, 100 unidades. E o TR, tempo de reposição de 3 minutos, acordado lá no acordo de nível de serviço entre fornecedor e cliente. Tá ok? Então aqui nós temos o problema e as suas informações. Como que a gente verifica isso? Como que a gente analisa isso graficamente? Como que é o comportamento desse estoque? E aí depois nós descobriremos o PP, o ponto de pedido. Com quantas unidades eu devo fazer o meu pedido para que o meu estoque não tenha a ruptura. Vamos lá. Aqui, graficamente, fica bem interessante de ver. Aqui no eixo das ordenadas, nós temos a quantidade de itens de estoque que serão consumidos nos períodos. E no eixo das abscissas, nós temos o tempo. Aqui no caso, nossa unidade de medida do tempo são dias. No caso da sua empresa, no caso do seu problema, na realidade, né, no mundo real, pode ser em meses, por exemplo. A empresa recebe em períodos mais longos. Mas aqui nós utilizaremos o modelo em dias. Então vamos lá. Consumo médio diário de 50 unidades. A demanda de 400, né, o meu pedido, o lote de pedido, e o estoque de segurança de 100. Primeira análise é o seguinte, aqui está o meu estoque de segurança, que é de 100 unidades. Está aqui, 100 unidades, meu estoque de segurança. Deixa eu voltar aqui. Então, 100 unidades, meu estoque de segurança, beleza. Então, se aqui é o meu estoque de segurança de 100 unidades, no primeiro momento, quando eu receber o meu lote de 400 unidades, o meu estoque estará com 500 unidades, tá ok? Olha aqui o nível do meu estoque, 500 unidades. Porém, eu vou consumindo 50 unidades por dia. Então, eu vou consumir aqui as primeiras 50, certo? Iniciarei o segundo dia com 450 unidades, aqui nesse momento, tá aqui. Do segundo para o terceiro dia, vou consumir mais 50. Chegarei ao nível de 400 unidades. Do terceiro para o quarto dia, consumirei mais 50, que é o meu consumo diário. Chegarei ao nível de 350 unidades. Tá aqui, 350 unidades.
Do quarto para o quinto dia, consumirei mais 50 unidades. Chegarei aqui ao estoque de 300 unidades. Do quinto para o sexto dia, consumirei mais 50 e chegarei ao estoque de 250 unidades. Do sexto para o sétimo dia, consumirei mais 50 e chegarei ao estoque de 200 unidades. Do sétimo para o oitavo dia, consumirei mais 50 unidades, que é o meu consumo diário, e chegarei ao estoque de 150 unidades. Do oitavo para o nono dia, eu consumirei mais 50. E aí eu iniciaria a utilização do meu estoque de segurança. A empresa quer sempre ter esse estoque de segurança abastecido. E aí que entra o cálculo do ponto de pedido. O cálculo do ponto de pedido é o momento, a quantidade aqui de unidades que eu terei, que será o dia exato para me solicitar o pedido e com que o meu lote chegue antes de eu entrar no meu estoque de segurança. Se a empresa não trabalha com estoque de segurança, seria o momento antes do estoque ficar completamente zerado, antes do estoque ter uma ruptura, tá ok? Então, se a empresa quer ter esse estoque de segurança, o mais ideal é que aqui, ó, no nono dia, chegue o lote de 400. Aí eu mantenho meu estoque de segurança de 100, recebo aqui os 400 e chego de novo ao nível de estoque de 500. Certo? Vamos lá, deixa eu apagar aqui para ficar um pouco mais limpo aqui o nosso gráfico. Então, seguindo o nosso raciocínio, eu recebi, né, fui consumindo as 50 unidades diariamente, chegou exatamente no dia em que eu começaria a usar o meu estoque de segurança, no caso da empresa que tem. A empresa que não tem estoque de segurança, ela teria ruptura de estoque, iriam faltar materiais. Então, como eu disse, se não tivesse chegado, eu consumiria aqui, ó, mais 50 nesse dia e mais 50 aqui. E acabaria o material, eu teria a ruptura do meu estoque, certo? E aí o ciclo continua, recebi as minhas 400 unidades, somadas aos 100 do meu estoque de segurança, eu teria 500, iria consumindo 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 e seria ideal receber novamente o meu lote. Isso continuaria durante os ciclos. Vamos fazer uma análise aqui agora. Então aqui a gente já identificou o estoque de segurança, que está aqui. O estoque máximo, que eu falei que é o lote mais o estoque de segurança. Está aqui. 500 unidades. A gente viu lá na forma. O estoque médio, que é o lote dividido por 2, ou seja, 400 do lote dividido por 2, mais o estoque de segurança de 100, 300 unidades. Então, graficamente, a gente já consegue entender o comportamento do nosso estoque. Beleza? Esse período aqui embaixo, ó, entre um recebimento, ó, e outro recebimento, esse período contado aqui, ó, por essa seta roxa, é o chamado ciclo. É um ciclo de reposição. Então, aqui no caso, ó, nós temos 3 ciclos. Ó. Um ciclo de reposição aqui, outro ciclo de reposição aqui e mais um ciclo de reposição aqui. Então, aqui eu começo a entender o comportamento do meu estoque. É claro que nas empresas, no mundo real, nem sempre esse consumo é tão linear, de 50 unidades por dia. Aqui é um modelo teórico para entendermos o comportamento do nosso estoque e aí nós vamos ajustando isso diariamente, vamos aplicando a técnica mais adequada para a realidade do nosso estoque, tá bom? Vamos para a próxima tela para calcularmos qual é o ponto de pedido, qual o momento exato que eu faço o pedido, qual a quantidade exata em que eu faço o pedido e eu recebo o lote sem ter a minha ruptura de estoques ou sem precisar usar o meu estoque de segurança. Vamos lá. Então, aqui basicamente é o mesmo gráfico e a gente vai verificar. Ó, consumo médio continua sendo a 50 unidades, minha demanda 400 unidades, né? O meu estoque de segurança 100 unidades, que está aqui,
E o tempo de reposição do exercício que nós tínhamos visto na descrição, 3 dias. A fórmula do ponto de pedido, como eu havia mostrado anteriormente, é consumo médio vezes tempo de reposição mais estoque de segurança. Vamos lá. Então, meu ponto de pedido será o consumo médio, que é de 50 unidades, vezes o TR, que é de 3 dias, mais o meu estoque de segurança, que no caso dessa empresa era um estoque para suprir por 2 dias de consumo. Então, 2 vezes 50, 100 unidades. Ponto de pedido será igual a 150 mais 100 e o ponto de pedido, neste caso, é quando o estoque chegar a 250 unidades. Então, eu começo com meu lote de 500, vou consumindo esse material aqui ao longo do tempo. Quando eu tiver 250 unidades, eu faço o pedido, vou consumindo o material que eu ainda tenho e antes de chegar a utilizar o meu estoque de segurança, no caso da empresa que tem estoque de segurança, ou antes de ter uma ruptura, no caso da empresa que não usa estoque de segurança, eu recebo o meu lote. Então vamos ver isso. Eu já marquei aqui o 250, né? Porque eu já tinha calculado aqui. Então ele é o nosso ponto de pedido. Exatamente aqui, ó, quando chegar a 250 unidades, aqui no caso no 6º dia, eu terei que fazer o meu pedido. Isso porque ó, demora 3 dias, né? Para chegar o pedido, para ele ficar disponível. Então, quando eu tiver 250, eu vou consumir 50 aqui no primeiro dia, vou para 200. Vou consumir mais 50 no segundo dia, vou para 150. E vou consumir mais 50 no terceiro dia. No momento em que eu entraria no meu estoque de segurança, eu recebo o lote. E aí chego novamente ao meu estoque máximo. Então, eu garanto a manutenção do meu estoque de segurança, que é o objetivo da organização, ter esse estoque, não utilizá-lo, manter ele ali para um caso extraordinário, ou se fosse uma empresa que não usa estoque de segurança, eu não teria a minha ruptura de estoque. Correto? Então aqui ó, são os 3 dias, né? Como eu falei, a partir desse momento em que eu peço o pedido, os 3 dias do TR, e eu recebo efetivamente o meu lote de 400. Então, esta é a fórmula do cálculo do ponto de pedido. Posso utilizar isso, por exemplo, na expedição, em que eu uso pallets para preparar as minhas cargas. Eu utilizo 1000 pallets ao longo de um ciclo, ao longo de um mês, sendo que uma média aí de X pallets por dia, e eu sei que meu fornecedor demora X dias para entregar os pallets. Qual é o dia exato? Com quantos pallets eu preciso pedir o ressuprimento desses pallets? Quantas vezes aí as empresas ficam com problemas, com atraso na preparação de cargas por falta de pallets, por falta de caixas, de embalagens? Então, esse cálculo do ponto do pedido, ele é muito importante para grandes organizações, sistemas produtivos, centros de distribuição, expedições, a pessoa que de repente fabrica alguma coisa, um pequeno empreendedor, fabrica ali marmita fitness e precisa das embalagens das marmitas. Quando que ela tem que pedir o suprimento dessas embalagens? Ela vai ter que pegar o seu histórico, verificar o seu consumo médio, verificar ali o tamanho do seu lote, o tempo de reposição que o fornecedor tem e ela vai calcular o tempo do pedido. Quando o estoque dela estiver com a quantidade calculada do ponto de pedido, ela faz o pedido. Isso garante que ela tenha materiais até o momento do ressuprimento. Neste modelo é o modelo de reposição contínua. Vamos para mais um exemplo aqui. Digamos que eu tenha um material que o consumo médio seja de 10 unidades por dia, o estoque desse material de segurança seja de 20 unidades, ou seja, um estoque de segurança para suprir a empresa por 2 dias, e o tempo de reposição do fornecedor seja de 5 dias. Qual que é o meu ponto de pedido para este estoque? Bem,
Meu ponto de pedido para esse estoque, ó, a gente vai calcular, mas antes, vamos lá. Aqui nas ordenadas as quantidades, ó, eu já deixei destacado aqui o estoque de segurança, que é de 20. E nas abscissas, os dias, né? Períodos em dias aqui no caso do nosso exercício. Ponto de pedido deste material, desse estoque, desse SKU, vai ser a mesma fórmula. Ponto de pedido é igual a consumo médio vezes TR mais o estoque de segurança. Ponto de pedido é igual ao consumo médio, que é de 10 unidades, vezes o TR, que é de 5 dias, mais o estoque de segurança de 20 unidades. Ponto de pedido igual a 50 mais 20. Para este material, o ponto de pedido é em 70 unidades. Quando chegar em 70 unidades no meu estoque, eu preciso fazer o pedido de modo com que eu não tenha que utilizar o meu estoque de segurança. No caso dessa empresa que tem, né, as 20 unidades de estoque de segurança. A empresa que não utiliza o estoque de segurança, ela já teria uma ruptura no estoque. Faltaria. Então vamos ver isso acontecendo aqui, ó. Vou destacar aqui os 70, né, que eu já calculei. Então meu ponto de pedido é exatamente aqui, ó. Eu vou ir analisando o meu estoque todos os dias. Quando chegar em 70 unidades, eu peço este material, este SKU. Aqui é o tempo, né, de consumo, vou continuar consumindo o estoque mesmo após fazer o pedido. E aqui é o TR. Então, quando eu tiver 70 unidades, fiz o pedido. Vou consumir aqui, cairei para 65, um dia. Cairei para 60, opa, peraí. De 10 por dia, foi mal. De 70, consumirei 10, cairei para 60, um dia. Consumirei mais 10, cairei para 50, 2 dias. Consumirei mais 10, cairei para 40, 3 dias. Consumirei mais 10, cairei para 30, 2 dias. Consumirei mais 10, cairei para 20, 5 dias. Então, ó, um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Aqui o meu TR, chega o meu lote. Não precisarei utilizar o estoque de reposição ou não teria uma ruptura do meu estoque. Então, essa fórmula do ponto de pedido é uma fórmula muito simples, porém uma forma muito importante para a gestão de estoques, para a gestão empresarial. Isso porque, como eu já falei muitas vezes, dentro de uma produção eu tenho estoque, dentro de um centro de distribuição eu tenho estoque, em uma empresa que presta serviços, que emite notas fiscais, que é um call center, utiliza grandes volumes, por exemplo, de folhas de sulfite, de tintas de impressora, e esses materiais também têm um consumo médio diário, tem um tempo de reposição. Eu vou consumindo, vou usando os pacotes de folha de sulfite, vou ter que pedir em um determinado momento para que não falte, para que chegue antes de acabar na minha totalidade, antes que eu tenha uma ruptura de estoque. Em um restaurante, eu utilizo lá os alimentos para fazer as comidas, as refeições, as embalagens, marmitas, marmitex. Então, praticamente, né, a gente já sabe que em todo lugar a gente precisa de um estoque. Estocar algum item, algum material. Tá ok? Então, essa primeira análise, ressuprimento com o modelo de reposição contínua. Peço que as dúvidas sejam colocadas nos comentários. Aqui já começo a agradecer a presença de todos. Nesta aula, estas são as principais referências para o desenvolvimento da aula, para o desenvolvimento do material. Agradeço a participação de todos. Quem gostou aí, curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Em breve falaremos sobre a reposição periódica e mostrarei essas análises sendo feitas por meio do Excel, tá bom? Muito obrigado a todos e até mais. Tchau, tchau.